Muito bem, pessoal. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre juros compostos e capitalização linear. Eu sou o professor Evandro Giardini e a nossa aula ela está começando. Bem, juros compostos. Os juros compostos é aquele tipo de juros em que a cada capitalização, o valor obtido com os juros ele é incorporado ao capital. Então, a cada novo período, os juros que eu obtive do dinheiro que eu deixei aplicado pelo período, ele é incorporado ao meu capital e do montante resultante daquele momento, ele é usado como capital para o período seguinte, tá? Então, diferentemente do juros simples, em que o juro só era incorporado ao capital no final de todos os períodos, nos juros compostos, a cada novo período, tá? O montante do período anterior ele é usado como capital para o período atual, tá bom? A fórmula para os juros compostos é essa daqui, ó. Juros compostos é o montante, né? O montante vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao n, tá bom? Esse detalhe aqui, ó, o 1 mais a taxa elevado a n é chamado do que? De fator de acumulação de capital, FAC, tá bom? Fator de acumulação de capital. E juros, somente juros, né, em valores monetários, é o que? É o montante menos o capital. Tá? Então, em valores monetários, se eu pegar o montante e subtrair do capital, eu vou ter os juros que eu obtive no período. Tá bom, pessoal? Bem, então como é que a gente trabalha com a fórmula do montante é igual ao capital que multiplica o FAC, né? O fator de acumulação de capital. Bem, vamos lá. Aqui a gente pode ver eu estou usando aqui o Excel, né? Você pode usar qualquer outra planilha eletrônica, pode ser do Google também, tá bom? Porque eu estou evitando usar as fórmulas prontas, eu estou fazendo as fórmulas, né? Realmente trabalhando com cada um dos elementos, tá? Bem, então aqui, né? O primeiro exemplo nosso, ó, uma pessoa aplicou os 10 mil reais durante 4 anos, sabendo que a aplicação rendeu juros compostos a taxa de 19% ao ano, calcule o valor do resgate da aplicação. Bem, então aqui temos algumas observações, né? Ó, uma pessoa aplicou. Quando uma pessoa aplicou, significa que nós temos o capital. Então, o capital aqui é de 10 mil, tá bom? Durante 4 anos. 4 anos vai ser o quê? 4 anos vai ser o meu período. E há uma taxa anual do quê? Há uma taxa anual de 19% ao ano, tá bom? Bem, 19% ao ano, eu vou representar dessa maneira, 0,19, tá? Basta dividir 19% por 100 que você vai achar o valor decimal do 19, porque é esse valor que nós iremos usar, tá? Nós já discutimos isso nos vídeos passados. Então, o montante, qual que é o montante aqui? Olha, pessoal, basta aplicarmos a fórmula, né? Então, a fórmula aqui vai ser o quê? O montante vai ser o capital, os 10 mil, tá bom? Que multiplica 1 mais a taxa, tá bom? Elevado a quem? Elevado ao período, tá? Então, após 4 anos, o montante vai ser do que? 20.053,39 tá bom? Então, esse daí vai ser o nosso montante, tá bom? Bem, agora vamos a mais um exemplo aqui. Para que uma aplicação financeira atinja um saldo de 50 mil após 720 dias, a uma taxa de juros compostas de 33% ao ano, qual deve ser o capital inicial? Então vamos lá, pessoal. Nós temos o que aqui, ó? Aplique
que atinja um saldo de 50 mil reais, tá? Quando ele fala atinja um saldo de 50 mil reais, eu estou indicando qual vai ser o meu montante, tá? Então lá na frente eu quero ter 50 mil reais. Após 720 dias, né, há uma taxa de juros de 33% ao ano. Bem, eu quero saber qual vai ser o meu capital. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui, veja, percebam vocês que o período de capitalização está em dias e a taxa está em ano. Então, eu não posso trabalhar taxa e período em grandezas diferentes. Tem que ser a mesma grandeza. Ou eu vou converter tudo para ano, ou eu vou converter tudo para dia. Nesse caso aqui, tá bom? Normalmente, indica-se você pegar a taxa e converter na mesma unidade do período. Pega-se a taxa e converte-a para o mesmo período do tempo, tá bom? Do N. Nesse caso aqui, olha, como está muito fácil converter uns 720 dias para ano, porque vão dar 2 anos, eu vou optar nessa situação aqui, ó, colocar 2 anos aqui, ó, tá? Se a conversão não for tão simples e você precisar usar alguma fórmula para fazer a conversão, então eu sugiro a vocês sempre trabalhar convertendo a taxa, ok? A não ser em casos simples como esse que ficou fácil a conversão do período, né, do N, né, do tempo, para a mesma unidade da taxa, ok? Outra coisa, pessoal, percebeu que aqui eu tenho algo que está lá na frente, 50 mil que está lá na frente. Os 50 mil só vai acontecer após 720 dias, tá bom? 2 anos. Eu quero saber algo nesse momento. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar algo lá na frente e trazer presente. O que eu vou fazer? Se para eu sair do presente e ir para o futuro, baixar o montante, eu não multiplico. Olha, para eu achar o presente, eu vou fazer o quê? Dividir o futuro, que é o montante, pelo FAQ. Então, para eu achar aqui o montante, o que eu vou fazer? Para eu achar o montante, vou pegar, achar o capital, tá? Vou pegar o montante, dividi-lo por quem? Por 1 mais I, né? Que é a taxa aqui, ó. Elevado a quem? Elevado a N. A N. Entenderam aqui, ó? Então, se eu pegar um capital de 28.266,15 centavos, deixar por 2 anos a uma taxa de 33% ao ano, eu vou ter 50 mil reais, tá bom? Então, dessa maneira eu acho o capital. Bem, agora, continuando aqui a nossa apostila, vamos fazer comparar, né, os valores de juros simples e juros compostos. Então, suponha que eu tenho uma aplicação de R$1.000, render uma taxa de juros anual de 10% por 5 anos, tá ok? Então, ó, se eu tivesse juros simples, na primeira vez que eu capitalizasse, eu teria um rendimento, um montante de R$1.100. Na segunda vez, eu teria o quê? 1.200. Na terceira vez, 1.300 e na última vez, 1.500. Notem vocês que o meu capital nunca altera, ó. Tá? Notem vocês que eu não incorporei esse primeiro R$100 que eu ganhei aqui no meu capital, ó. Já nos juros compostos, o que ocorre? O primeiro período ele é igual, são idênticos, ó. Tá, ó. O primeiro período são idênticos, porém a partir do segundo período eu incorporo os R$100, eu incorporo aqui no capital do período seguinte.
Tá? E ao final dos 5 períodos, eu vou ter o que aqui, ó? Um valor maior do que o do juros simples. Ok? Então, resumindo, juros simples e juros compostos. No primeiro período, tudo igual. O valor do montante vai ser igual para ambas as capitalizações. A partir do segundo período, os juros compostos possuem uma capitalização maior. Entenderam? Agora eu faço a seguinte pergunta a vocês. E se eu tivesse um período aqui anterior, ó, em vez de começar do 1, começasse do meio. Então, ó, meio, né, meio período, 1, 2, 3, 4, entendeu? Meio, 1, 2, 3, 4. Pergunto a vocês, no meio período, qual que seria maior? Juros simples ou juros compostos? Se eu for capitalizar alguma coisa com meio período, qualquer período menor do que 1, o juros simples dá um valor maior. Tá? Então, o juro composto só dá valor maior quando eu tenho 2 períodos ou mais. Tá? Um período é tudo igual. Ó. E meio período e menor do que um período, 0,9 até 0,1, né? O juro simples dá um valor maior, tá bom? Guarde essa informação que daqui a pouco a gente vai usar isso daí. Bem, cálculo do montante. O cálculo do montante do capital nós já vimos, tá? Então eu não vou fazer os exemplos, tá? Eu vou só citar aqui para vocês. Então, para eu achar o montante nos juros compostos, essa é a fórmula, tá? Montante é capital mais o FAQ, vezes o FAQ. O capital é o que? É eu pegar o montante e dividir pelo FAQ. É eu trazer algo que está lá na frente para o meu presente, tá bom? Taxa. Se eu quiser calcular a taxa, então veja, se eu quiser calcular a taxa, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. Meu montante sobre o meu capital elevado a 1 sobre n, tá? Ao período, menos 1. Entenderam? Então, para eu achar a taxa de uma aplicação, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então veja, ó. Então vejam, eu tenho aqui a minha taxa, eu tenho aqui a fórmula, ó, montante sobre capital elevado a 1 sobre n menos 1. Então, ó, uma dívida de 15 mil foi resgatada por 21 mil após 7 meses. Então vamos lá, ó. Uma dívida de 15 mil, isso daqui está indicando o meu capital. Tá? Então isso daqui está indicando o meu capital. Tá? Foi resgatado após 7 meses, uma taxa que eu não sei. E o resgate foi de quanto? O resgate foi de 21 mil. Então, 21.106,51. Ok? Vou transformar isso daqui em moeda. Aqui também moeda, só para ficar mais apresentável. Bem, para eu achar a taxa, então como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou usar a fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula vai ser o montante dividido pelo capital, tá ok? Elevado a quem? Elevado a 1 sobre o meu período. Então, a minha taxa mensal foi de quanto? A minha taxa mensal foi de 0,5%. Né? Foi 0,5%, ou seja, 0,5% ao mês. Se eu quiser transformar ela aqui em porcentagem, né? Então, ó, foi uma taxa de 5% ao mês, tá? Taxa de 5% ao mês, tá? 0,05 é 5%. Tá bom, pessoal? Então, foi essa taxa aqui, tá? Bem, o prazo. Se eu quero calcular o prazo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O meu prazo, meu período vai ser o logaritmo natural, tá?
do meu montante sobre o capital, tá? Dividido pelo logaritmo natural de 1 mais a taxa. Ok? Então vamos lá. Nesse nosso exemplo aqui, ó. Nesse nosso exemplo aqui. Quantos meses são necessários para que uma aplicação, então vamos lá, uma aplicação de R$ 23.000 se acumule em um saldo de R$ 43.000 a uma taxa de juros compostos do que? De 3,5%. Taxa mensal, tá bom? Taxa mensal. Então vamos lá. Meu capital, R$ 23.000. Meu período, não sei. Minha taxa, 3,5% ao mês, ao montante que eu quero acumular de R$ 43.000. Então vou transformar este valor aqui em moeda, tá? Esse também eu vou transformá-lo em moeda, tá bom? E eu vou calcular aqui agora o meu período, ó. Então como que é o meu período? O meu período vai ser o quê? Vai ser o logaritmo natural do meu montante sobre o meu capital, tá bom? Dividido pelo logaritmo natural de quem? De 1 mais a minha taxa. Minha taxa aqui é 0,035, tá bom? Olha lá, tá? Então, eu vou ter aqui um valor de 18 meses. Vamos arredondar aqui, vamos tirar um pouquinho de casa decimal desse. Pronto. Eu vou ter aqui então, eu vou demorar 18 meses mais 19, né? 0,19 para poder sair do capital de 23.000 para chegar no montante de R$ 43.000, tá bom? Então essa é a fórmula do cálculo do tempo. Voltando aqui agora para a apostila. Pessoal, os exemplos aqui, os exercícios, depois eu vou colocar como atividade, tá bom? Para vocês fazerem, tá? Períodos não inteiros. Há situações, pessoal, que nós vamos capitalizar alguma aplicação, ou vamos capitalizar algum financiamento ou algo assim, de forma não necessariamente inteira. Eu posso ter situações em que eu vou capitalizar, por exemplo, durante 3 meses e meio, tá? Ou eu posso capitalizar durante 2 meses e 25 dias, tá? Quando para mim for importante esses 25 dias, esse meio mês, ou sei lá, um ano e 3 meses, sabe? Esse 3 meses. Então, notem vocês que não está inteiro o meu período de capitalização, né? Ele tem aí uma parte fracionada, tá bom? Uma parte não inteira. Quando eu tenho a necessidade de trabalhar com uma parte não inteira, eu vou usar a chamada capitalização linear. Veja, vamos lá. Na prática, nas aplicações, o rendimento das aplicações quase sempre é o rendimento diário, tá? Então, eu põe uma taxa mensal ou uma taxa anual
mas fala lá, o rendimento diário, beleza? Na taxa efetiva. Há situações quando você trabalha com volume grande de dinheiro ou situações específicas que a capitalização não vai ser diária, ela vai ser uma capitalização com valores inteiros e mais um valor não inteiro. Então, nesse tipo de situação, você vai usar a capitalização linear. A capitalização linear, ela é composta da seguinte maneira: eu vou pegar o meu montante, vai ser igual o capital vezes o FAQ, ó, até aqui sem nenhuma novidade. Só que esse N aqui é minha parte inteira. E aí eu vou multiplicar por juros simples, ó. Multipliquei por juros simples a parte fracionada, a parte não inteira. Então K é a minha parte não inteira do meu tempo, do meu período. Tá? Então, ó um exemplo aqui, ó. Veja bem, eu tenho R$ 1.000 que vai ser aplicado a juros compostos durante 3 meses e meio, a uma taxa de 8% ao mês. Veja, eu não falei nada de capitalização linear, ó. Não falei nada. Então, eu vou multiplicar aqui, fazer uma capitalização como a gente conheceu até agora. Ele veio a 3 meses e meio. Então, esse foi o resultado, tá bom? R$ 1.309,13. Porém, se eu usar a capitalização linear, olhem, esse meio mês aqui, ó, esse meio mês, ele foi capitalizado de forma linear. Ó, juros simples aqui, ó. Lembra que eu falei que o juros simples, quando o período fosse menor do que 1, ele era maior do que os juros compostos? Olha o exemplo aqui, ó. Tá, então foi maior os resultados, ó. Tá bom? Então, capitalização linear você vai usar quando for bem expresso no exercício, tá? Na prática, depende de contrato, depende de várias situações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Olha, eu tenho um empréstimo a juros compostos de R$ 100.000, tá? Foi acordada, a taxa foi acordada 2% ao mês, num prazo de 90 dias. No entanto, havia uma cláusula contratual estabelecendo uma convenção linear, caso o pagamento ele fosse com atraso. Se o pagamento foi feito com atraso de 17 dias, qual foi o valor do montante? Então ele quer saber o montante, tá? Então, eu tenho aqui meus juros, tá? Meus juros vai ser 2% ao mês, tá bom? Eu tenho um período aqui de 3 meses. 3 meses e 17 dias, tá bom? E meu capital foi de 100 mil, tá? Então veja, eu falei para vocês que sempre é interessante trabalhar com converter a taxa para o mesmo período do tempo, né? Mas esse exemplo aqui é fácil trabalhar com o tempo em relação à taxa. Então, novamente, eu não vou converter nada. Eu vou converter o tempo e não a taxa, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. Como é que eu vou achar? Então, eu vou achar o seguinte, ó. A minha parte inteira, aqui na fórmula, eu vou elevar ao 3. Porém, 17 dias, eu tenho que saber o quanto de 30 dias, que é um mês, né? 17 dias seria equivalente, né? Então, por exemplo, se fosse 15 dias, eu saberia que seria meio. Então, o meu K seria meio. 17 dias eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 17 por 30. Tá bom? Aí o resultado vai ser o valor que eu vou pôr aqui no K.
Então vamos lá, meu montante. Meu montante vai ser o quê? Vai ser o meu capital vezes 1 mais a minha taxa, elevado a quê? Elevado a 3, tá bom? Vezes, olha agora aqui, 1 mais a taxa, vezes o quê? Vezes 17 dividido por 30, menos 1, menos 1. Não, menos 1 não. Aqui é a taxa, não é o tempo. Aqui é o montante, não é o tempo. Tá bom? Então, ó, eu vou ter aqui um valor de 107.323,50 centavos, tá? 107.323,50 centavos. Tá bom, pessoal? Então, esse é o valor dessa minha aplicação, tá? Capitalizado de forma o quê? De forma linear. Ok, pessoal? Bem, voltando aqui para nossa apostila. Então, voltando aqui para a apostila, tá? Olha, aqui deu uma pequena diferença, mas deve ter sido devido a arredondamento, tá? Por isso que deu essa pequena diferença aqui, tá bom? Bem, pessoal, a nossa aula ela termina nesse momento e nós nos vemos em breve. Até mais.